Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, senhor Vito Alexandre Cedrini. Boa tarde. Tudo bem com você, Tudo Cedrini? bem. Oi, boa tarde, meu caro. Contente aí de você ter me convocado para essa gravação, para essa entrevista, digamos assim. E diga, o que você gostaria de saber? Então vamos lá. Senhor Vito Cedrini, primeiro, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo aqui para a gente bater um papo bem descontraído. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Para começar, Vito, eu gostaria de saber de qual cidade o senhor está falando neste dia 26 de outubro de 2022. Bom, vamos lá. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Eu moro em Copacabana e sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Morei 6 anos em São Paulo, mas sou nascido e criado aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sempre aí na região de Copacabana o senhor viveu? Sempre... Eu morei também em Botafogo, que é perto de Copacabana, e morei 1 ano na Ilha do Governador, mas depois voltei para cá. Realmente é onde fui nascido e criado, nada contra os outros bairros, mas eu gosto de viver aqui. Cedrini, o senhor é de família italiana. O que o senhor podia me explicar um pouco da sua família, que é o sobrenome, né? E o nome também, Vito Cedrini, é de origem italiana, é isso mesmo? O meu sobrenome, por parte do meu pai, é de origem italiana de Veneza. Você talvez pergunte mais, seu pai emigrou para o Brasil? Não, não foi exatamente isso. Meu pai trabalhava num navio italiano que se chamava Conte Grande. Era o fita azul da linha da América do Sul, ele saía de Gênova e ia até Buenos Aires. Quando esse navio estava no Porto de Santos, em 42, se eu não me engano, o Brasil declarou guerra ao eixo, né? A Itália, a Alemanha, o Japão, e todos os tripulantes do navio se tornaram prisioneiros de guerra aqui no Brasil. Foram colocados num campo de concentração, não naquela acepção horrível de outros campos de concentração, mas eram presos e colocaram eles para trabalhar. E quando a guerra acabou, meu pai foi convidado, junto com vários outros tripulantes, para trabalhar no Hotel Quitandinha, que de nome muitos de vocês devem conhecer. É um hotel que tem em Petrópolis, que na época era um hotel cassino, tinha jogo, tinham shows, e eles não tinham mão de obra especializada, tipo garçom, comim, barman, maître. E o dono do hotel resolveu contratar parte dessa tripulação para trabalhar lá. E meu pai foi um dos que foi trabalhar lá. Bom, aí lá ele procurou a Cruz Vermelha em Petrópolis para descobrir onde tinha ido parar o irmão dele, que tinha virado prisioneiro de guerra dos americanos, porque trabalhava num outro navio, que era irmão do Ponte Grande, que era o Ponte Biancamano. E a secretária da Cruz Vermelha era minha mãe. E aí, sabe como é que é? Papo vai, papo vem, acabaram se casando em 45, e depois vieram para o Rio, e eu nasci em 1950. E essa foi a história da minha origem italiana. Meu pai era de Veneza, tá, na Itália. E para E anos depois, por uma... Oi. Não, o nome do seu pai, registrar o nome do seu pai e da sua mãe também. Meu pai se chamava Luigi Cedrini. Na Itália, geralmente, os nomes são pequenos, não é como para nós aqui, que temos aqueles nomes, às vezes, enormes. Era só Luigi Cedrini. E minha mãe era de Petrópolis mesmo, neta de ingleses, que chamava Maria de Lourdes Avelar Palma. E aqui eu nasci em 1950 e morei no Rio até 1960, quando meu pai foi contratado pela Real Aerovias, que vocês devem lembrar alguns de nome, e ele foi ser instrutor dos tripulantes da Real lá em Congonhas, porque a Real tinha acabado de inaugurar Los Angeles e depois Tóquio, e queriam aprimorar o serviço de bordo.
E aí eu fui morar em São Paulo, na Rua Vieira de Moraes, que era uma rua que terminava ao lado de Congonhas. E lá eu peguei o vírus que nunca mais me largou, né? Ô, Cedrini, Eu ia olha de só. bicicleta quando saía da aula. Eu morei na Vieira de Moraes também, viu? Eu tô aqui em Belo Eu Horizonte. morei no Vieira de Moraes 668, que não existe mais, tá? A casa Ah, onde eu morei. A rua existe. E ali é que veio. Foi ali que eu me infectei pelo vírus da aviação, digamos assim, tá? E que nunca mais me largou. Talvez curioso, há poucos dias eu coloquei aí nos grupos, eu tenho guardado um envelope da Eastern Airlines de abril de 1960, que foi a primeira companhia aérea que me mandou uma foto de avião, era um Electra, e um folheto que descrevia o que era o Electra, porque em 1960 o Electra era ainda uma novidade, né? E por que eu fiz isso? Porque ainda aqui no Rio eu conheci um rapaz chamado Rui, que morava aqui em Copacabana e cujo pai era piloto da Cruzeiro. E ele me contou que as empresas aéreas das fábricas mandavam cartões postais, fotos, e que a gente escrevia que eles mandavam. Aí meu pai fez uma carta em inglês, uma em francês, uma em espanhol, uma em italiano para mandar para as empresas. E assim eu comecei com a minha mania dos cartões postais, que aliás eu tenho a coleção até hoje guardada. E depois, morando lá em São Paulo, meu pai logo depois saiu da Real, porque o lugar dele ele não era aeroviário, aeronauta. O, o meeting dele era hotelaria, ele trabalhou em grandes hotéis. E moramos então em São Paulo 6 anos, e eu comecei a achar que só os postais e as fotos das empresas não me satisfaziam. Eu queria mais. Eu ia muito a Congonhas, eu anotava a matrícula das aeronaves, que hoje é o que a gente chama do fleet list, né? Deviam achar que eu era maluco. Aliás, eu sempre fui considerado maluco, não tenho vergonha disso não, tá? Porque eu anotava todas as matrículas dos aviões, ia muito a Congonhas e colecionava o que na época se chamava timetable. Hoje não existe mais, porque tem um computador, né? As empresas emitiam os seus horários, os livretos com os horários dos seus voos, e eu passei a colecionar aquilo. E aí, quando eu tinha 15, 16 anos, finalmente meu pai me deixou pegar na máquina fotográfica dele. Você, como fotógrafo, agora vamos partir para a fotografia. Meu pai tinha uma máquina Agfa alemã, não era muito grande e que abria, mas tinha um fole. Você imagina quanto isso é ancestral. A máquina dava negativos 6:9 e eram poucos negativos pelo filme. E era um hobby muito caro para a época, tá? Você uhum. fotografar, não era todo mundo que fotografava, não era todo mundo que tinha equipamento. E eu não fiz nenhum curso de fotógrafo, nem me considero um bom fotógrafo, nem um fotógrafo profissional. Eu sou apenas um curioso, tá? E meu sonho de consumo nessa época era ter um fotômetro, porque eu fotografava os aviões no olho, colocava infinito, a velocidade, vendo se estava nublado, se não estava nublado, se tinha sol, eu decidia. Nem sempre eu acertava, tá? E eu só vinha ter uma máquina melhor quando meu pai me deu uma Yashica D, que aliás eu tenho até hoje. Eu tenho essa Agfa quanto a Yashica D. A Yashica D já era uma melhora, porque os negativos eram 6:6 e dava 12 exposições. Só tinha um problema, não era como hoje, tudo automático. Você tinha que girar um botão para girar o filme. Muitas vezes, naquela ânsia de você girar, de fotografar, você esquecia de girar o filme e tirava uma foto sobre a outra, né? E não era fácil, tá? Era um hobby, além de meio complicado, caro, não é? Sim, sim. Se usava o que? Era filme Agfa, filme Kodak, e o preto e branco mais famoso era um filme chamado Ilford, se eu não me engano, era em inglês. E daí foi indo, e aí eu voltei a morar no Rio, e aí o que eu fiz? Eu descobri uma revista que eu me tornei assinante,
e que tinham pessoas do mundo inteiro que gostavam de trocar negativos, mais negativos do que fotografia, tá? E eu caí na asneira de colocar meu nome lá no cantinho dos leitores. O que aconteceu? Choveu gente querendo trocar fotografia e negativo comigo, porque nessa época, na Europa, especialmente na Europa, mais do que nos Estados Unidos, eles não tinham acesso a pessoas da América do Sul para trocar, né? E aí eu comecei a fotografar mais e comecei a tirar mais de uma foto de cada avião para ter o negativo para trocar, né? Mas Perfeito. mesmo assim era uma coisa bem diferente de hoje, né? Porque não menosprezando os spotters atuais, você comprava um filme, lógico que depois quando eu comecei a trabalhar, minha primeira máquina foi uma Pentax. Eu tinha duas Pentax, uma SP e uma SP2. Mesmo assim, era um filme de 36 poses ou de 24, né? E não era como hoje, que você tira 30 fotos no mesmo avião e diz, bom, essas 29 eu vou pagar e essa uma daqui ficou legal, essa eu fico. Você era uma tortura, que você tirava mais ou menos uma, duas, três de cada, esperava acabar o filme, levava para revelar, copiava. Isso tudo está parecendo assim muito do tempo da pedra, talvez para você e para outros, né? Não, Mas não, foi um aqui. hobby que foi seguindo e depois eu cheguei até o tempo da fotografia digital atual, né? Ô, Agora fala Cedrinho, um pouco você, porque eu já não, engatei aqui, estou falando demais. não, então Fala. eu quero voltar um pouquinho assim te perguntar o seguinte: você está falando quando você iniciou a fotografia de aviação foi nos anos 60, é isso? Colocando no tempo, anos 60, assim. Sim, em torno de 60, fins de 64, início de 1965. E aí, então, assim, quer dizer, você já estabeleceu nos anos 60 um intercâmbio, um verdadeiro intercâmbio com amigos fotógrafos de outros países, né? Vocês se correspondendo por cartas. Como é que era essa comunicação? Não exatamente não, porque esse intercâmbio só veio a começar quando eu já voltei a morar no Rio. Lá em São Paulo, tinham vários garotos que colecionavam postal. Era um hobby difundido na época, colecionar postais de avião, tá? Então, muitos iam lá em casa, a gente trocava e eu já escrevia para as empresas. Muita coisa, às vezes, se tornava duplicata, a gente trocava, mas foto mesmo, para trocar com pessoas do exterior, foi só quando eu voltei para o Rio, que isso foi, eu comecei em torno de 67, 68, esse intercâmbio fotográfico, assim, com pessoas de outros países. E foi muito interessante, porque eu tinha gente que me correspondia na Nova Zelândia, em Olha, Malta, lugares assim mais diferentes, né? E o problema eram os correspondentes na Holanda e na Inglaterra, porque lá isso é um hobby muito comum na Europa, mas especialmente na Inglaterra e na Holanda, tem muita gente que faz isso. E eu recebia muita carta de gente me implorando para trocar fotos negativos, mas aí acabava o seguinte, muitos me mandavam a mesma foto, cada um me mandava a mesma foto, porque quando lá tinha um avião diferente, lógico que todos os fotos fotografavam, né? E eu tenho os negativos até hoje, lógico, estão guardados. Nem tudo eu copiava, tá? Era um fluxo muito grande e você sabe que fotografia sempre tem um custo, né? Essa história de copia, revela. E assim foi caminhando e aí eu comecei a trabalhar no aeroporto. Talvez eu já esteja me antecipando sem você fazer eu as queria ainda perguntas. perguntar da questão das Ah, fotos vale. nesse tempo. As pessoas, então, é, te solicitavam por correspondência o envio de fotos, aí elas mandavam as fotos, é isso que eu queria entender, esse fluxo das imagens, assim, você Deixa eu te pedia, explicar e como é como que é. funcionava isso. Não, depois que eu publiquei meu nome nessa revista, meu nome e endereço aqui no Brasil, choveram cartas de gente querendo trocar. Eu tive que estabelecer um limite, porque senão eles ficavam tão entusiasmados que me mandavam assim 30 negativos. E para eu ter 30 negativos para retribuir, levava tempo, né? Uhum. Então eu estabeleci que a gente trocaria 20 negativos por carta. As coisas chegavam bem, tá? Raramente alguma coisa se perdia ou amassava.
e eu contracambiava com as coisas aqui do Brasil. E muitos deles, na verdade, estavam interessados mais na aviação militar. E essa era uma parte que não era exatamente o que eu gostava. Eu sempre gostei de aviação comercial, mesmo porque, fazendo aí um break na história, Aham. esse era um hobby muito estranho no Brasil. Tá? As pessoas te olhavam assim, tipo, quem será? É um espião? Terrorista não falavam porque não havia terrorismo na época, tá? Mas não era um hobby fácil de você chegar no aeroporto e fotografando avião. Muitas e muitas vezes, algum segurança, alguém me brecava e interrogava o que que eu estava fazendo, o que que era aquilo, para que que eu queria tirar a foto. Passei uns momentos bem desagradáveis, tá? Nunca cheguei a ser preso, mas quase. E já E era um tempo também mais difícil, foi a época ainda da época de 64, etc., você entende, né? aconteceu algum caso de retirarem o seu filme da máquina nessas andanças Não, aí? olha, nesse meio tempo, o mais estranho que eu tive, eu lembro até qual avião eu estava fotografando, tá? Era um Uhum. Caravelle da Cruzeiro do Sul, quando eles mudaram a pintura para aquela mais nova, e eu estava na varanda do galeão antigo, e apareceu um segurança e disse o que que eu estava fazendo, e aí me disse que queria ver o que eu fotografei. Aí eu expliquei, olha, meu senhor, se eu abrir a máquina, nem o senhor, nem eu vamos ver o que eu fotografei, porque vai entrar luz no filme e já era, né? Aí eu consegui convencer a não abrir a máquina, mas havia assim umas situações um pouquinho difíceis, tá? Teve outras cenas, eu posso aqui me estender. Em 72, um desses meus correspondentes da Inglaterra veio ao Rio e eu levei ele nos lugares principais para tirar fotos. Aliás, levei num lugar que poucos conhecem, que era o aeroporto de Manguinhos, que ainda existia, tá? Mas só tinha lá uma oficina da Motortec. E levei ele no Galeão e levei ele no Santos Dumont. No Santos Dumont, eu tinha um ótimo relacionamento com a Esquadrilha da Fumaça, em especial com o saudoso Coronel Braga. E ele sempre deixava eu entrar no pátio e mandava um soldado me acompanhar. Lógico que eu não podia ficar caminhando sozinho. E aí, nesse dia que eu estava com o inglês, o soldado ficou para trás e nós fomos andando. E, de repente, parou um caminhão da Força Aérea com os PAs e eu escutei eles gritarem: pega eles! E se resistir, já sabem. E eu fiquei assustado, porque eu pensei, meu Deus, eu estou com um cidadão inglês, um estrangeiro aqui, vai que as coisas se tornam um Uhum. pouco mais difíceis, vai ser desagradável, né? Mas aí o soldado chegou mais perto, explicou que nós estávamos autorizados pelo coronel, não deu problema nenhum. E uma outra vez também foi interessante, porque eu fui na base aérea do Galeão para fotografar os Hércules. E eu estava autorizado, lógico que eu não ia entrar numa base aérea para tirar foto sem autorização. E aí, quando eu vinha voltando de onde os aviões estacionavam, parou uma Kombi com os soldados e disseram: entre. Ele disse: não, não, obrigado, estou tirando fotos, vou indo a pé mesmo, obrigado. Aí o soldado repetiu: entre. Ele disse: não, obrigado, aqui eu estou fotografando, é mais fácil, a pé. Aí na terceira ele disse: entre, o senhor está preso por estar tirando fotografias de aviões. E aí me levaram para o oficial do dia, dentro da Kombi, mas aí foi tudo esclarecido, porque eu disse que estava autorizado pelo coronel, nem lembro o nome agora, e ficou tudo numa boa, né? E depois, seguindo aí adiante, eu não sei se você quer perguntar mais algum É, pormenor, fala você agora, não, porque senão ô eu vou Cedrini, atropelando. eu quando comecei a fotografar também era no analógico. E eu trabalhei durante uma época com um fotógrafo que, inclusive, acredito que o senhor conheça, com o Cláudio Lucchesi. E o Cláudio Lucchesi me ensinou sempre Sim. levar um rolinho de filme velado assim na bolsa para falar, tá aqui ó, o filme, já tirei da, eu tirei aqui e dava um filme, um fake, assim, sabe, um rolinho que já não tinha mais utilidade, porque também já tive uma Esse situação. truque tá aí, eu nunca pensei em usar, podia ter usado.
Você já deixava um no bolso, assim, falava, ah, não, eu vou tirar aqui o filme, toma aqui o filme, porque eu já vivi também uma situação dessa. Ô, Cedrine, eu queria te perguntar o seguinte, ainda nos anos 60, quando você tinha lá a máquina com 12 poses ou 36, quantos dias durava para você? Era todo mês você tinha um rolinho novo, ou a cada 15 dias? Como é que era? Porque tinha esse custo, né? O custo do filme, da revelação, ampliação depois, então assim, tinha que caber no orçamento também, né? Sim, tinha problema financeiro também. E dependia muito do que eu via, porque se tivesse algum avião assim novo, lógico que merecia uma foto, até mais de uma. Mas no dia a dia, hoje eu vejo que era muito mais farto do que hoje. Tá? Tinha bastante coisa para ver, existiam várias companhias, vários tipos de avião. Digamos assim que a fartura era muito melhor do que hoje. Tá? E hoje eu considero que existe assim uma mesmice, né? Ou é 737, ou é Airbus, ou é Embraer, né? Uhum. Mas eu peguei ainda tempo dos aviões, um restinho de avião a hélice, depois turbo-hélice. Foi um momento da aviação muito legal, tá? Eu acho que eu dei sorte que eu peguei um tempo assim de aeronaves bem variadas, né? Diferentemente de hoje, né? Não, interessante. E ainda a questão assim de, eu tenho curiosidade de saber da revelação e ampliação. Tinha algum lugar aí no Rio onde o senhor sempre gostava, um laboratório que você sempre dava preferência para mandar seu material? Porque os laboratórios hoje não são, ainda existem, né? Mas naquela época e até pouco tempo, a gente tinha o fotógrafo sempre tinha um laboratório de preferência, já conhecia o pessoal lá do laboratório, o pessoal já sabia mais ou menos, né, as exigências do fotógrafo. Como é que era? Você tinha essa relação com o pessoal que revelava, ampliava? Lá em São Paulo, eu lembro bem de onde eu revelava, tá? Se chamava Foto Brooklyn, na rua Joaquim Nabuco. E era lá que eu revelava as fotos e copiava. E alguma coisa depois eu comecei a mandar para a Fotótica. A Fotótica, se eu não me engano, era na Barão de Itapetininga, não tenho mais certeza, não. E aqui no Rio foi duro, tá? Até eu me acertar com alguém, houve uma época, aqui no Rio houve a foto Deplat. Essa foto Deplat se tornou um monstro, passou a ter franqueados, mas ela começou em Niterói e era um senhor espanhol que trabalhava ele e a esposa. E ele tinha uma lojinha bem no centro de Niterói, perto dos Correios. E ele era assim muito caprichoso. Ele não era famoso, não tinha várias lojas, e eu sempre fui meio chatinho, tá? Se cortasse eu reclamava, se arranhasse o filme eu reclamava. Uhum. E ele era excelente. Basta dizer que eu me dava o trabalho de atravessar com a lancha para Niterói para revelar o filme lá quando eu morava aqui, né? Porque laboratório sempre foi uma coisa muito impessoal e a qualidade também, convenhamos, não era das melhores na maioria deles, tá? A pena que o Deplat depois se tornou assim aumentou muito, cresceu demais, você já não tinha mais contato com o dono, depois passou para o filho do dono, e aí a qualidade decaiu, né? E É, é chato quando você faz uma foto e descobre que o teu filme foi arranhado, e não adianta aquelas desculpas que davam, vou lhe dar um filme novo. Sim, um filme novo sim, mas você não vai me dar a ocasião de fotografar o que estava no filme velho, né? Não sei se você me entende. um instante do Não tem clique, volta, né? não tem, passou, passou. Porque eu pergunto isso, Cedrine, porque meu Sim, avô passou, sempre, passou, né? sempre fotografou muito e tem os equipamentos, e tinha os equipamentos, e ele também revelava e ampliava muitas fotos. E eu vejo hoje, eu tenho acesso a esse material do meu avô, e eu fico assim impressionado com a alta qualidade das impressões, porque assim, eu tenho fotografias aqui de 60 anos, até mais, que a qualidade, a nitidez, assim, até primeiro do equipamento que foi fotografado e da qualidade da revelação e da impressão, é assim uma coisa luxuosa, assim.
Não, realmente é fantástico, porque primeiro que a fotografia é preto e branco, eu repito, eu não sou fotógrafo, tá? Não tenho a pretensão de ser técnico. A fotografia preto e branco, na minha acepção de leigo, ela é muito mais duradoura do que a foto a cores, né? Ou os slides. E era quando você revelava num bom laboratório, eu tenho fotos, realmente, como você está falando aí, de décadas atrás, que se eu mandar uma cópia para você, já me aconteceu de me pedir a foto de uma aeronave da FAB, e eu mandei, o rapaz disse, não, mas eu não queria esse do museu atual, eu queria aquele daquela época. Eu disse, não, esse daí é aquele daquela época. Essa foto tem 30 e poucos anos. E esse meu amigo acho que não acreditou muito, porque a qualidade era assim tão boa, Uhum. porque dependia de como foi revelado também, tá? Se você pegou um curioso que revelava que aqueles líquidos todos tinham os segredos, né? O revelador, o tempo de exposição. Como eu te Isso. disse, eu nunca estudei fotografia, tá? Mas tenho uma ideia de como é que funcionava. E aí, falando ainda em fotos, eu, depois do preto e branco, eu talvez tenha feito um erro. Eu resolvi fotografar em slide, ou diapositivos, como alguns dizem, né? Ou cromo, como alguns dizem. Isso. Uhum. Bom, slide, a grande maioria das minhas fotos são slide, tá? E isso foi um erro, porque morando no Rio de Janeiro, com a umidade que tem aqui, eu moro a 2 quarteirões da praia, não é uma boa coisa para os slides, tá? Eu brinco que hoje em dia que eu tenho uma coleção de fungos, não tenho uma coleção de slides, que Ah, muitos deles deram fungo, por mais que eu cuidasse, sílica gel, desumidificador. O clima do Rio não é favorável a esse tipo de coisa, né? E slide se tornou uma coisa meio demodê, digamos assim, apesar que tem muita gente que ainda faz, né? E depois eu cheguei ao cúmulo que eu tinha a Yashica D e eu tinha 2 Pentax. Então, na Yashica D eu usava preto e branco, numa das Pentax eu usava filme a cores e na outra Pentax eu usava slide. Eu fotografava as 3 coisas. Mas isso depois eu deixei porque era um peso para você carregar nas costas, especialmente quando você viajava. E no é. tempo da Pentax eu já tinha as outras lentes, né? Já tinha uma 35 mm, já tinha uma 135, já tinha uma 200, isso tudo é peso para você carregar, né? Uau, Não é uau. muito prático, né? E E nessa época o corpo da máquina também era muito mais pesado do que as de hoje, né? sim, sim, porque Fora a lente também são que continuam pesadas, né? as minhas Pentaxes, elas voaram quilômetros, rodaram quilômetros, elas foram a vários países comigo. E era uma câmera que você, sem querer, batia, sei lá, batia assim na quina, batia numa parede, não acontecia nada, tá? Era metal. Hoje em dia, uma máquina dessas moderníssimas, eu acho que se eu der uma pancada na parede, já era, tá? Acabou. Ou cair no chão, por exemplo. É Eu verdade. tenho uma Canon, foi a minha segunda Canon das modernas, eu estava embarcando em Congonhas para o Rio, ela estava dentro da bolsa de fotografia. A bolsa caiu de cima do balcão de check-in no chão. Quando Hum. eu abri a bordo, o visor estava rachado, tá? Não sei como rachou. Você vê que eram as coisas bem mais frágeis, né? E nas suas. E hoje eu uso uma simples Canon Rebel, nada especial, não é da moderníssima, e me satisfaz. Tem aquela velha briga, né? Se o melhor é a Canon ou é a Nikon. Eu, como comecei com Canon, consegui continuar com Canon, né? Eu também sou Canon, eu também sou do time da Canon. Ô Cedrini, e na sua, por exemplo, na sua Pentax, essa que você falou que viajou o mundo, você tinha aquela capinha de couro delas, que elas vinham com aquelas capas de Tinha, couro, tinha, né? Que eu acho que aquilo tinha tinha que. capinha de Aquelas couro. capas eu acho sensacionais, que elas preservavam e preservam até hoje, né? Os equipamentos, assim, que eu tenho aqui Sim, é guardado, verdade, é verdade. né? Desculpa, O pode problema falar. da Pentax, que hoje eu vejo que era complicado, é porque o encaixe das lentes era de baioneta, não era de rosca, tá? E às vezes naquela pressa de você trocar de uma lente menor para uma lente maior, era meio complicado, tá? Não encaixava de pronto. E a vida de fotógrafo, de quem fotografa avião, você sabe que
É tempo, né? É rapidez. De repente, você tem que fotografar um avião que está pousando, você tem que decidir logo que lente você vai usar e ser rápido, né? Porque senão o avião já pousou e você está trocando a lente. Não sei se você me entende. Você tem que se antecipar, né? E aí, Cedrine, agora assim, entrando na pista de pouso, literalmente, você tem mais de 50 anos, né, de carreira trabalhando em aeroporto, tá certo? Tô certo essa informação? Completou foi no ano passado, não foi? Sim, é verdade. Eu comecei a trabalhar na Alitalia em 1º de setembro de 1971, tá? E eu completei, quer dizer, eu iria completar dia 1º de setembro, agora passado, 51 anos. Mas eu me aposentei com 50 anos e 9 meses de galeão, tá? Porque a empresa que eu trabalhava encerrou as atividades. E aí eu também achei que já é hora de parar, apesar que eu tenha sentido uma falta tremenda, mas a minha família, minha mulher, meu filho, estão assim satisfeitíssimos, tá? Acham que era mais do que hora de eu ter parado, que é muito tempo que eu tenho que aproveitar a vida. Eles têm um fundo de razão, né? Porque a minha vida de aeroviário sempre foi muito ingrata em horários de comida, em não tirar férias. Você entrar num dia às 3 da manhã e sair de madrugada do outro dia, ou você está no horário da madrugada e de repente muda para o horário da noite. Eu diria que era uma vida bastante desregrada, tá? Tipo, chegar em casa às 2 da manhã e jantar, Uau. e isso não faz bem. Enquanto você tem 20 anos ou 21, é legal, você nem sente. Mas com o tempo eu acho que isso pode te afetar a saúde. Graças a Deus não me afetou, tá? Eu, apesar de já ter uma certa experiência, eu sempre digo que eu tenho experiência, tá? Eu não tenho idade. E graças a Deus até agora eu estou bem. A maioria das coisas que as pessoas têm problema de saúde, de, sei lá, de colesterol, HDL, LDL, triglicerídeos, eh, essas coisas que geralmente Uhum. afetam as pessoas já de mais idade, é normal, né? A pressão alta, a pressão baixa, até agora eu estou me saindo bem. Eu Ah, brinco que que eu acho que ótimo. eu sou tipo, tá, como a manutenção sempre foi boa, dá para ir levando. O que importa é a manutenção, não é o tempo de uso. Exatamente. Ô, Cedrine, então, assim, mais quase 51 anos, né, trabalhando em aeroporto. E uma pergunta, sempre esse trabalho no aeroporto do Galeão ou o senhor também trabalhou em outros aeroportos? E para explicar aqui para os nossos ouvintes, qual que era a sua função, o seu trabalho, no aeroporto? Aí depois a Bom, vamos gente lá. entra na Alitalia. Eu entrei no aeroporto, como eu te disse, em 1º de setembro de 71. Como foi que aconteceu isso? Como eu te disse, meu pai trabalhava em hotelaria e ele era do um hotel aqui em Copacabana, Hotel Excelsior Copacabana. E a tripulação da Alitalia se hospedava lá. Ele aí conheceu um senhor que era diretor para o Brasil e comentou: meu filho gosta muito de aviação, de avião, fotografia, entende bastante de aviação. E aí esse senhor disse: manda ele lá no aeroporto que estão precisando de gente. Aí eu fui lá fazer minha entrevista. O gerente se chamava Giovanni Galeotti. E eu falava inglês, tá? Inglês eu já falava, mas eu não falava italiano, apesar de ser filho de italiano. E ele ficou meio chocado como é que eu, sendo filho de italiano, não falava italiano. Eu disse: olha, eu até entendo, meu pai é italiano, Aham. mas como minha mãe é brasileira, lá em casa a gente sempre falou português. E aí ele perguntou o que que eu conhecia de aviação, e se eu tenho que contar, porque é interessante. Como eu sempre tive mania desses timetable de avião, cartão postal, foto, existia um livro grosso, enorme, que se chamava ABC World Airways Guide. Era um livro editado na Inglaterra que trazia todos os voos do mundo, a numeração, os detalhes, os dias que operavam. E eu Uau, gostava de ler aquilo, eu me sentia viajando com aquilo. uau. Aí ele virou para mim e disse: abra a página onde tem Rio-Roma e lê para mim.
Aí disse, olha, Rio-Roma, o avião parte do aeroporto do Galeão, ainda é aeroporto velho, decola às 23h59, pousa em Roma às 7h20, existe um fuso horário de diferença de 3 horas, o equipamento é um DC-8-62, o voo é efetuado non-stop, a bordo eles servem dinner and breakfast, e opera às terças, quintas e sábados. Ele aí abriu um olho assim, ok, está empregado. Ai, que bacana, que legal. E daí, daí foi, e eu trabalhei na Itália 30 anos e 4 meses. Por que que eu saí? Porque após aquele 11 de setembro, Uhum. e foi trágico para todo mundo, a Itália parou de voar para o Rio. E aí mandou todo mundo embora. E nessa época, como eu te disse, eu já tinha mais de 30 anos de Itália. Pensei, bom, o que que eu faço da vida agora? Vou vender seguro de carro, vou vender boticário, o que que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso. Uhum. E aí, de imediato, a SATA, aquela empresa de handling brasileira, que foi a maior do Brasil, me contratou. Eu não fiquei nem assim um mês desempregado, tá? E me contratou como subgerente operacional. Um mês depois eu fui promovido a gerente operacional e minha função era cuidar dos clientes estrangeiros, porque eu já falava o inglês, falava italiano e falava espanhol. E a SATA tinha um vasto número de atendimentos aqui no Galeão, né? Fora os voos executivos, voos na base aérea. E aí eu passei de um lado para o outro. Eu era de companhia aérea, passei para a companhia de handling. Eu me lembro até que o meu chefe disse assim, olha, Cedrini, lembre-se que você era pedra, você agora é vidraça. Ah. Que as companhias aéreas costumavam bater no agente de handling, Ô, 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 reclamar de tudo, né? ô Cedrini, só para explicar, na Fale. Alitalia, como é que era o seu trabalho? Você e aí uma equipe, né? Vocês recebiam a aeronave, também fazia todo o É, processo de embarque, assim, até para ilustrar aqui para os é, nossos ouvintes, assim. o voo da Itália, ele chegava de Roma de manhã cedo e prosseguia para São Paulo, que na época ainda era Viracopos, tá? E de lá para Buenos Aires. Esse mesmo avião voltava à noite, seguindo o mesmo itinerário, e ia para Roma. Então, nós tínhamos 2 turnos. Tinha o turno da manhã e o turno da tarde. O meio desagradável nisso é que os turnos trocavam de 15 em 15 dias, entende? Então, por exemplo, se eu entrava às terças, quintas e sábados às 6 da manhã, 15 dias depois eu saía às 2 da manhã, você não se acostumava com os horários. Eu Nossa. comecei no check-in, fazia o atendimento aos passageiros, e fui tomando conhecimento do resto. Aprendi o que a gente chama de Lost and Found, que é aquele serviço de bagagem achada e perdida, né? Depois passei para operações, fazia as instruções de carregamento, o weight and balance, o balanceamento da aeronave, né? E eu acho que eu fiz tudo que eu podia fazer na Alitalia até chegar ao nível de gerência. Eu fiz, tá? Eu substituí o gerente de Guarulhos por um mês, uma época, que era um italiano. Foi o único outro lugar na Itália que eu trabalhei efetivamente, foi um mês, foi em Guarulhos. E fora isso, às vezes a Itália tinha uns pousos em Salvador, uns charters. O primeiro DC-10 que pousou em Salvador foi da Itália, era um fretamento, eu fui lá atender, tá? E quando a Itália acabou, eu passei para a SATA, e aí fui atender a diversas companhias diferentes, né? Eu era responsável pela área de check-in, pela área da rampa, eu era o operacional, e por essa parte, que era a parte mais interessante que eu curtia, é que a Itália atendia muito voo na base aérea, de, sei lá, visitas de chefe de Estado, príncipe Hum. fulano, presidente cicrano, e as aeronaves executivas de pequeno porte. Essa era uma parte bastante interessante no meu trabalho, que eu gostava muito, porque era bem variado, você conhecia pessoas das mais diversas nacionalidades. Eu atendia a Royal Air Force na base aérea, naqueles Uau. voos que vão lá para as ilhas. Uhum, E uhum. quando a SATA começou a ficar naquele estado, como é que eu posso dizer, deplorável, coitada, porque era uma excelente companhia, tá? Eu me orgulho de ter trabalhado na SATA.
o know-how da SATA era muito grande, os funcionários faziam cursos, se aprimoravam, e eles tinham por base você promover quem já estava na empresa, não pegar gente de fora. Eu até tinha sido uma exceção. Aí, quando a SATA acabou, eu passei para a Vitsolo, que era uma grande empresa de handling, que a base era em Balneário Camboriú, e eu abri a base do Rio para atender a American Airlines, que eles tinham pego o contrato da American Airlines no Rio e em São Paulo, em Guarulhos. E aí, uma certa época, eu fui promovido a gerente regional e eu cuidava do Rio, de Cuiabá, tudo pertinho, Londrina, e está me faltando não era Porto Seguro, era Ilhéus. Uau, e tinha que ficar depois, rodando os aeroportos. Eu, para ser sincero, a Londrina nunca cheguei aí, tá? Porque a base fechou antes. E depois eu passei também a ser responsável pelo Santos Dumont, quando a Vitsolo abriu no Santos Dumont para atender Era limpeza e rampa da TAM na época, mas não era total, era parcial. Metade era TAM e metade era Vitsolo. E depois eles passaram a atender a então Trip, que hoje não existe mais, né? Uhum. E da Vitsolo eu fui para a Benlog, que era uma empresa nova também de handling. Da Benlog eu fui para a RM, que se tornou a Dinata. E da Dinata eu fui para a última agora, que era o World Service, que é uma empresa de Florianópolis. Foi bem variado, eu brinco, eu fiquei 30 anos num lugar só. Depois que eu desandei a mudar de empresa, eu brinco que eu era igual jogador de futebol. Quem pagava mais, eu mudava de time. E com esse know-how, com essa Mas isso é bom experiência, para você né, adquirindo Cedrini? outros conhecimentos, né? Eu não tenho nenhum arrependimento, tá? Às vezes me perguntam se eu faria tudo de novo. Olha, eu faria, tá? Eu até hoje amo o que eu faço. Sinto uma falta tremenda. Você imagina uma pessoa que tinha essa vida agitada, está aposentado agora, é meio complicado, né? Tenho mais tempo agora para o meu hobby, tá? E qual Porque, que é voltando aí à fotografia, o hobby da eu tenho várias fotografia? falhas. Por exemplo, se você me perguntar, você tem a foto do avião? Porque era assim, por exemplo, fotografia para revelar, vamos voltar às fotos. Aham. Você custava terminar com um filme, aí terminava, aí corria na loja, aí, sabe lá, quando você tinha tempo de ir na loja pegar. Aí eu chegava em casa, de noite, às vezes, dizia, bom, amanhã eu ponho a data nisso. E esse amanhã ia se estendendo. E fotografia sem data, você deve achar muito mais importante do que eu. Fotografia é data, é época, né? Isso. Você não poder precisar quando foi feita uma foto é muito desagradável, né? Quando alguém te pergunta. E eu não sou muito organizado. E eu tenho coisa demais, entende? Demais. O pessoal brinca que eu tenho um museu. A pergunta favorita que todo mundo me faz é: quantas fotos o senhor tem? Aí deve me achar presunçoso, porque eu digo, não tenho a mínima ideia. Nunca parei para contar. São milhares, mas quantas são? Eu não posso te chutar se eu tenho 2.000, 2.392, 4.000. Não tenho como te dizer, tá? As fotos de papel estão todas naqueles albinhos que vinha na loja davam, né? E depois passou para a digital a ser tudo em CD ou em DVD. Uhum. E minha esposa até dizia, antes você juntava álbum, agora você junta um monte de CD. E eu tenho muita coisa. Além disso, eu tenho a minha biblioteca e anotações que eu pesquisei ao longo de anos. Né? E eu sempre me interessei muito pela história de cada aeronave. Quando chegou, de onde chegou, se possível, o dia que chegou. E no meu tempo de solteiro era um pouco exagerado, tá? Porque eu sabia que o avião X iria embora hoje às 2 da manhã, eu ia para o aeroporto para fotografar o avião indo embora, tá? Uau. Hoje em dia eu não faço mais isso, que no mínimo iam mandar me internar, tá? Iam dizer que eu estou maluco. Ô, Cedrini, agora só uma pergunta que eu recebi aqui do nosso amigo Robert. O Robert, eu avisei ele. Robert Zwedlin. Zwedlin, Captain Bob. Eu avisei ele que eu ia Captain Bob. fazer uma entrevista com você
E ele falou: eu vou mandar uma pergunta então. Ele quer saber, Vitor, ele pediu para você recordar como era o serviço de bordo da Alitalia e o que diziam os comissários para os passageiros que pediam uma bebida antes do pouso. E o Robert falou que o senhor sabe até ele soube imitar. dessa história há pouco tempo. Tá? Olha, como eu posso dizer, grosseiramente falando, é chato, é uma fase grossa. Você cuspir no prato que você comeu não é legal, tá? Eu trabalhei 30 anos na Itália. As empresas europeias, em geral, têm um serviço estándar, tá? Hoje em dia, para algo excepcional, você tem que apelar para uma Qatar, uma Emirates, uma Singapore. Basicamente, as europeias e as americanas têm um atendimento padrão. O italiano, eu sou filho de italiano, tenho na dupla nacionalidade, me permito falar, às vezes ele é um pouco, o europeu em geral, ele é mais frio do que nós, como é que eu posso te dizer, porque eu não gostaria de ofender ninguém. Eu também sou E ele é família muito, italiana, viu, Cedrini? Aqui também família italiana. ele Eu é sei. ele é muito espontâneo, digamos assim, para dizer o que sente, né? E a história que eu contei para o Robert, que ele morreu de rir, porque isso foi há uns 15 dias atrás, ele esteve com a família aqui no Rio, nós fomos almoçar juntos, o Robert é um amigo de longa data, ele passava muito em trânsito, agora ele não passa mais, ele me chamava para ir lá no avião, que aliás eu brincava, ok, estou indo, manda preparar então uma flute de champanhe da primeira classe, que eu vou aí beber. Ele dizia, olha, se tiver um cafezinho, já tem muito. Isso foi esse tempo, né? Mas aí ele batia aquele papo rápido com ele, para ver se vê, tirava numa foto junto. Mas o que eu contei a ele, que eu passei algumas vezes, é que o tripulante, tirando o pessoal naquela época da Varig, era outro modo de pensar, não sei, eles eram um pouco, como diria em italiano, troppo sincero. E uma experiência que eu contei para o Raul, que ele riu muito, foi que eu vinha num voo de Roma, eu acho que ainda era o DC-10. E eu estava sentado na poltrona do corredor e tinha uma senhora do meu lado. Quando o avião já estava na final para o pouso no Rio, não estava na final mesmo, tá? Tudo embaixo, pronto para pousar, mas estava no início dos procedimentos para pouso. Essa senhora do meu lado chamou o comissário e pediu um copo d'água. E ele deu uma resposta que a gente considera grosseira. Ele disse, vou te falar italiano, mas é fácil de entender, disse, senhora, ha avuto 10 ore e 40 di volo per prendere un bicchiere d'acqua. Adesso vuole l'acqua. A senhora teve 10 horas e 40 de voo para pedir um copo d'água. Agora que está quase posando, a senhora quer um copo d'água? Eu achei aquilo um pouco grosseiro, afinal, uma cliente, né? Eu acho que ele tinha mais é que buscar o copo d'água para ela. E o Robert achou muito engraçado essa daí. A outra foi... Assim, quando eu fui a primeira vez à Itália, a Itália tinha 2 voos para Nova York. Um efetuava Roma-New York non-stop e o outro efetuava Roma-Milão-Malpensa, Nova York. E eu escolhi esse voo para ir a Milão, porque tinha meus parentes lá, e esse voo naturalmente pousava em Malpensa. Meu tio até não gostou muito, porque Malpensa era um bocado longe da cidade de onde meu tio morava, que ele morava perto de Linate, que é o aeroporto menor, né? Tipo Santos Dumont e Galeão aqui, mas Malpensa é bem longe. Uhum. E aí eu embarquei no Jumbo, vazio, escolhi esse voo para poder voar de Jumbo, porque no Brasil não tinha ainda Jumbo. Era uma grande novidade, tá? Estou falando de 1973. E aí o comissário veio, perguntou se eu queria alguma coisa, ele perguntou uma Coca-Cola, eu disse, uma Coca-Cola. Aí ele me trouxe a Coca-Cola sem gelo. E aí eu me atrevi a perguntar, ele disse, mas não poderia ter um cubinho de gelo? Aí ele me perguntou, mas o senhor quer realmente o gelo? Eu disse, olha, se for possível, se não for incômodo, por favor. São coisas assim engraçadas que acontecem, né? E o Robert gostou de escutar essas histórias, talvez por isso ele te pediu para me contar. Exatamente, para a gente registrar aqui também em áudio as histórias. Cedrini, a Alitalia, no período que você trabalhou, ela operou com quais aeronaves no período que você atendeu e trabalhava lá na Alitalia?
Foi o DC-10, o 747? Olha, eu comecei com DC-8 62, aí em 1974, todas as empresas, ao a Varig receber o DC-10, passaram a operar com widebody para o Rio de Janeiro e São Paulo, né? A Alitalia, a Lufthansa, a Swissair vinham de DC-10, a Panam vinha com 747, e aí passamos a operar com DC-10. Depois do DC-10 veio o 747. Depois do 747, houve uma época que foi 767, e depois, por fim, era o MD-11. Quando a Alitalia encerrou as operações no Rio de Janeiro, a aeronave era um MD-11, tá? E eu me lembro do último voo, tá? Que me marcou muito. 26 de outubro de 2001. Aquilo foi chocante. Eu me lembro que eu fiquei no portão de embarque vendo o avião efetuar pushback. Ninguém ficou, os outros funcionários entraram, as meninas estavam chorando, porque sabiam que tinha acabado, né? E eu vi o avião até ele taxiar e decolar. E foi triste, tá? Você imagina você trabalhar 30 anos numa empresa e saber que o emprego acabou, né? Por sorte, eu me coloquei logo de novo e fiquei no aeroporto, porque naquela época ninguém ficou no aeroporto. Todo mundo seguiu sua vida em outras coisas. Mas eu fiquei no aeroporto, fiquei feliz de estar naquele meio, né? Uhum. Adoro um cheirinho de combustível, daquele cheiro de borracha queimada quando o avião pousa, que você está perto da pista. E a gente fica assim. Minha mulher diz que realmente eu sou estranho, porque quando eu ouço o barulho de um avião, eu tenho que olhar para cima e ver que avião é. Me lembro uma vez que nós estávamos em Maceió, numa praia assim deserta, eu escutei o barulho de um avião, eu não sosseguei enquanto eu não vi que aeronave era aquela. E até hoje, com todos esses anos, quando eu estou perto da cabeceira da pista, passando naquelas ali perto da taxiway, que eu vejo que um avião vai pousar, eu paro e olho, tá? Eu acho a visão do pouso de uma aeronave de grande porte algo assim fantástico. O domínio do homem sobre a máquina, quando você pensa quanto aquele avião pesa, em que velocidade ele está, e você vê pousos assim suaves, né? E, praticamente você nem vê sair fumaça dos pneus. Outros você vê que o pouso foi um pouquinho mais duro. Mas eu acho um espetáculo. Eu sempre paro para ver um avião pousando, mais do que decolando, tá? Eu aprecio mais os pousos que a decolagem. Ah, curioso. É uma sensação, não sei. E você tendo vivido tantos anos no aeroporto do Galeão, eu conheço um pouco das suas fotos e tudo. Você viu aeronaves icônicas passando pelo Galeão, que sempre foi a principal porta de entrada, né, dos voos internacionais, das grandes aeronaves, né, no Brasil. Então, você tem fotos maravilhosas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui, eu só tenho o Concorde aqui, ó, o pequenininho aqui. Quantas vezes o senhor já viu o Concorde lá pousar no Galeão, Cedrini? O Concorde eu vi desde o primeiro voo, não vou dizer que vi todos, tá? O Concorde operava 2 vezes por semana e sempre foi um espetáculo à parte. Todo mundo no aeroporto, seja funcionário que passageiro, paravam para ver, tá? O pouso do Concorde era uma coisa lindíssima, né? Parecia um pássaro pousando, né? E foi talvez realmente o avião assim, que mais chamava atenção. A decolagem dele à noite era fantástica, porque você via, grosseiramente falando, aquele fogo saindo dos motores, né? E era bem barulhento, lógico. Infelizmente, ele não foi um sucesso, isso é conhecido por todo mundo, o custo astronômico da operação e aquele acidente que sepultou de vez, né? O que foi um pouco irônico, porque foi um avião que teve um acidente, só um, né? E infelizmente terminou como terminou. Eu tenho fotos no Concorde embaixo, dentro, eu tenho fotos sentado no cockpit do Concorde, na cadeira do comandante, e é aquele Concorde do acidente em Paris, né? Por uma casualidade do destino. Essa foto até não publico, não, porque eu estou com um cabelo que se usava na época, um cabelo enorme, e minha mulher é que disse: você tem vergonha de publicar uma foto dela?
Ô, Mas Cedrini, eu concordo. O que chamava atenção? Bom, é lógico, a velocidade dele, ele só tinha um porém, né? Ele não conseguia fazer Rio-Paris nem Paris-Rio direto, né? Tinha que escalar Dakar. E isso já reduzia um pouco o tempo, né? Porque uma escala, por mínimo que seja, você vai levar quase uma hora com o avião no chão, né? E ele foi um sucesso enquanto era novidade, e enquanto havia gente com muito dinheiro para pagar, porque a tarifa era mais cara do que a tarifa de primeira classe, do próprio 747 da Air France, né? Porque a Air hum, France operava com 747 e o Concorde. E era uma tarifa muito alta. No início, sabe como é novidade, todo mundo quer viajar, o pessoal que tem dinheiro, eu acho que não está se importando muito. Imagine depois dizer, olha, eu voei no Concorde para Paris, é o tchan, né? Agora, era um avião que eu considero desconfortável, tá? Tinha aquelas janelas bem pequenininhas, ele era bem apertado, eu não ficava em pé dentro do cockpit, tá? Porque eu sou relativamente alto, e mesmo no salão dos passageiros, o espaço era bem exíguo, tá? Agora, o serviço de bordo era algo assim excepcional, né? A sala de trânsito do aeroporto de embarque do Galeão, quando tinha o Concorde, havia uma área que eles cercavam com aquele divisor de fluxo, tinha uma bola azul enorme escrito Air France Concorde, e ali tinha os garçons servindo canapés, uísque, champanhe, os drinks antes do voo. Os passageiros de São Paulo vinham no 737 da VASP, estacionava ao lado, né? E dali eles passavam para a sala de embarque e depois para o Concorde. E fora isso, de aviões estranhos, apareciam, especialmente aviões russos, né, que não eram muito comuns, por exemplo, um Ilyushin 18. Hoje em dia é mais comum, os Antonov 124, eu diria que é comum. Mas tinha os aviões estranhos, que de vez em quando apareciam, né? Fritamentos ou de forças aéreas, né? Aparecia muita coisa diferente. A Rússia sempre vinha com os aviões deles, os Ilyushin, os Tupolev, a Polônia, a Tchecoslováquia. E essa era uma parte, isso foi no meu tempo de SATA, tá? Essa era uma hum. parte que eu curtia muito, porque você conversar com a tripulação, pessoas completamente diferentes, né? Outra empresa que eu curti trabalhar muito foi a Dinata, porque a Dinata atendia a Emirates. E eu era gerente de aeroporto da Dinata. E eu sempre ia a bordo ver como é que estava o serviço, se a rampa estava ok, se a limpeza estava ok. E eu gostava de conversar com os tripulantes, porque a Emirates é muito variada, o pessoal de bordo, né? Tem brasileiro, comandante da Emirates, Uhum. e comissário, então, era assim, tinha comissários que eram do Nepal, a outra era das Seychelles, pessoas assim de lugares exóticos, que era legal a gente conversar. De vez em quando achava uma italiana, né? Mas era um trabalho que, olha, eu acho que os anos não me pesaram, porque eu tinha prazer em fazer o que eu fazia, tá? As pessoas às vezes me perguntam, mas como é que você aguentou 50 anos no aeroporto com essa vida desregrada? Tinha situações muito difíceis, tá? Tinha os overbooking. A Alitalia tinha uns overbooking assim, bravo, tá? Você dizer que italiano grita é pleonasmo vicioso, né? Todos gritam. Eu muitas vezes quase apanhei, porque Nossa, sobravam 20, 30 passageiros. nossa. Para o passageiro é difícil, ele tem a passagem ali escrito ok, ele não embarca, ele fica furioso, né? Uau, Que era vendido bem, bem a mais do que cabia no avião, né? uau. Ô, Cedrini, uma pergunta, já até caminhando aqui para o nosso final, para eu não tomar mais tanto tempo do senhor. Nesse período, por exemplo, você estava atendendo lá o handling das companhias e tudo. O senhor estava sempre com uma máquina fotográfica no bolso, na mochila? Como é que era essa sua relação com a Olha, máquina te acompanhar, assim? houve um período difícil logo no início, porque eu passei por várias administrações, tá? Quando eu entrei no aeroporto era o DAC. Depois veio a ARSA, que era o Aeroporto do Rio de Janeiro. Depois veio a Infraero e, por último, a Rio Galeão. Mesmo antigamente com essas empresas, não era assim, como posso dizer, muito bem visto o meu hobby, tá? E, mais de uma vez, eu fui interpelado. Não, não pode.
como é que o senhor está tirando foto? Especialmente a Receita não era muito chegada a fotos no pátio, tá? Eu sempre fui muito discreto. Eu não andava com a máquina assim ostensivamente pendurada no pescoço, tá? Ou estava dentro do carro da empresa, quando eu usava o carro, e a máquina ficava dentro do escritório. Eu brincava que ela era exilada política, porque uma vez lá dentro ela não saía mais, porque ficava escondida ali por anos. Ela só saía, por exemplo, se eu fosse viajar, aí eu saía com a máquina. Aí para entrar de novo, às vezes era meio difícil, tá? Normalmente entrava, não vou dizer que entrava por vias irregulares, mas entrava por vias ortodoxas, tipo assim, escondida debaixo do banco. Eu me lembro que no tempo da SATA eu tinha uma máquina de bolso que eu usava para fotografar os equipamentos, quando dava uma pane, uma troca de peça. Era uma máquina pequena, não era de grandes recursos, e eu tinha a carta da Infraero que me permitia entrar e sair com a máquina. Mas toda vez que eu entrava com o carro no portão de viaturas, vinha o segurança e dizia, abra essa... Era o tempo que você usava aquela pasta 007, lembra? Sim. Abre a pasta. Aí via a máquina e dizia, uma máquina fotográfica. Eu dizia, sim, é uma máquina fotográfica, mas olha, está autorizado, está a carta aqui da Infraero autorizando. Esse rapaz, todas as vezes que eu passei no portão, todas as vezes, ele mandava eu abrir e checava o número de série da máquina. Poxa, eu não fazia um contrabando de máquina. Era sempre a mesma. E até foi irônico, porque um dia ele foi mandado embora e aí veio a mim e disse, o senhor me arranjaria um emprego na sua empresa? O senhor lembra de mim? Eu disse, lembro. Como lembro? Você não era aquele que toda vez que eu passava fazia eu abrir a pasta, mostrar a máquina e checar o número de série dela? Aí ele ficou assim meio sem graça, nem viu mais nada, tá? Acho que ele sacou. Eu podia ser uma pessoa vingativa e nunca dar emprego a ele. Mas não era o caso, tá? Eu não sou desse tipo. Mas que ele era muito chato, ele era. Mas estava cumprindo a função dele, né? Só faltava ele pedir a nota Máquina também, né? fotográfica. Só faltava pedir a nota Sim, também fiscal. tem a história da nota fiscal. Você sabe, falando em máquina, você agora falou, eu me lembro que quando eu fui gerente da Alitalia em Guarulhos por praticamente um mês, já tinha aquele cemitério de Guarulhos, tá? Tinha aquelas aeronaves da Fly, da Beta, e aí quando eu já estava quase para voltar no Rio, eu consegui permissão para entrar com a máquina e ir lá fotografar, tudo autorizado, tá? Sem nenhuma coisa fora do comum. Só que era um sábado. Aí eu entrei, bom, ao entrar já foi um problema, porque passou no raio-x, a minha segurança deu um grito e disse, ele tem uma máquina fotográfica. Mas calma, minha senhora, não é um fuzil AR-15, é uma máquina fotográfica. E está autorizada. Aí entrei e me puseram no carro lá da... Era Infraero, Só que tinha que ter autorização da Receita. E aí eu fui com o carro da Infraero até o pátio, na Receita, e era um senhor Nissei, e ele me disse, olha, sábado não tem como, o senhor tem que vir dia de semana, porque quem autoriza hoje não está trabalhando. Aí eu ponderei e disse, olha, meu senhor, eu trabalho na Itália há muitos anos, trabalho no Galeão, tenho o crachá do Galeão, tenho o crachá temporário daqui, é meu hobby, eu gosto de fotografia, é uma chance única, eu estou voltando amanhã para o Rio. Se eu não fotografar hoje, não dá mais. E acabou que autorizaram, tá? Mas isso levou, eu acho, mais de uma hora para eu conseguir acessar lá os aviões do cemitério, tá? Uau. Então, sempre foi uma coisa bastante estranha. Eu nunca ostensivamente andei com máquina fotográfica pelo aeroporto, tá? Uma coisa talvez que eu me arrependo um pouco é que eu não fotografei assim muitos equipamentos de rampa. Nos últimos tempos até fotografava, porque é interessante uma GPU, um loader, o pushback, o trator, e nunca fotografei assim, as instalações do aeroporto justamente por esses poréns, né? Você ficar fotografando dentro do aeroporto não era uma coisa bem vista, né? Eu tenho algumas fotos, mas hoje são recordações que eu gostaria de ter. E uma coisa que eu sempre fiz foi fotografar os meus funcionários, o grupo, entende? Especialmente na Itália, que a gente trocava muito de uniforme. Sempre que entrava um uniforme novo, eu reunia as pessoas para tirar foto. Eu era considerado o fotógrafo da Itália, tá? Eu gostava do que eu fazia.
E eu poderia talvez ter fotografado mais assim detalhes, mas praticamente eu só fotografava os aviões, tá? Era o que me interessava, né? Sim, E sim. tinha aquele porém que eu gostaria que sempre fosse o avião de lado, com sol, sem equipamento, mas há ocasiões, para quem gosta de fotografia de avião, que você tem que decidir, bom, ou eu fotografo assim, ou vou embora e nunca mais eu vou fotografar, né? Mas eu nunca gostei de aviões com porta aberta, a GPU ligada, o porão aberto, gente na porta. Eu sempre gostei do avião em si, fechado. E eu tinha até um truque, só para já estar chegando no final. Eu ia muito na Varig, na manutenção, porque todo mundo me conhecia. A Itália fazia um pouco de manutenção lá na área industrial. E quando os aviões começaram a ir embora, eu ia lá fotografar e tinha acesso. E às vezes o avião estava todo aberto, as portas abertas, da frente e de trás. Aí eu dizia aos mecânicos: vocês poderiam fechar a porta por uns 5 minutinhos? É só porque esse avião vai embora, assim é para documentar oficialmente. E os mecânicos fechavam o avião todo só para fotografar. Aí o pessoal brincava: que poder o senhor tem? O senhor fecha o avião para tirar foto. É, Mas era preparar legal. o modelo para foto, né? Tem que preparar, tem que fazer a Sim, produção, né? sim. Ué? E são fotos, né, Não é assim, Cedrini? você chega e fotografa de qualquer jeito. E você vê aí toda essa sua dedicação e paixão pela fotografia e pela aviação, hoje proporcionam registros históricos muito importantes para a nossa aviação comercial brasileira, né? E mundial também, porque fotografou aeronaves de vários outros países e tudo. Mas também registrar meus parabéns pela sua dedicação e paixão aí, tanto pela fotografia quanto pela aviação, viu, Cedrini? Eu te agradeço a chance de você ter deixado aí falar um pouco sobre mim, né? Como eu te disse, eu pensei um pouco antes de participar, tá? Porque eu sou muito. Não é, a palavra não é tímido, eu não gosto assim de me expor muito, não sei, é do meu jeito. O Sei. Robert muitas vezes me chamava para aquelas lives dele. Eu ia uma ou outra, mas eu deixava claro: olha, Robert, para ser sincero, eu não curto muito, tá? Mas você quer, eu faço, você é meu amigo. Mas depois, quando eu engreno, vai longe, tá? Se você deixar, 50 minutos vão se tornar 2 horas ou 3, tá? Ah, Porque história para contar não falta. Se algum ah, dia você quiser repetir a dose, vai tudo que ser eu tenho agora é tempo disponível. vai ser um prazer. Cedrine, então, eu vou fechando aqui agradecendo muito você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo. Muito obrigado novamente por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória, enfim, da sua experiência. Também quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista. Muito obrigado, Cedrine. Tchau!